Confissões, de Santo Agostinho. Terceiro livro, Jovem Estudante. Capítulo 7. Os desatinos dos maniqueus. O problema da moralidade. Eu ignorava outra realidade, a verdadeira, e era levado a aceitar o que me parecia o penetrante raciocínio de estúpidos impostores quando me faziam perguntas sobre a origem do mal. Se Deus se circunscreve a uma forma corpórea, se tem unhas e cabelos, se devia considerar honesto quem tivesse ao mesmo tempo várias mulheres, quem assassinasse homens e quem sacrificasse animais. Na minha ignorância, ficava perturbado com tais perguntas, afastando-me da verdade, enquanto acreditava aproximar-me dela, pois eu não sabia que o mal é apenas privação do bem, privação esta que chega ao nada absoluto. Mas teria podido conhecer a verdade se meus olhos só atingiam o corpo e meu espírito não via mais do que fantasias? Não sabia que Deus é espírito e que não possui membros com medidas de comprimento e largura, nem a matéria, porque a matéria é menor em sua parte que no seu todo. Ainda que a matéria fosse infinita, seria menor em alguma de suas partes, limitada por certo espaço, do que na sua infinitude. Nem se concentra toda inteira em qualquer parte, como o Espírito, como Deus. Ignorava totalmente que princípio havia em nós, segundo o qual existimos, e porque se diz na Sagrada Escritura que fomos feitos à imagem de Deus. Desconhecia a verdadeira justiça interior, que não julga pelos costumes, mas pela retíssima lei de Deus onipotente, com a qual se devem conformar os costumes das nações e dos tempos. Ela permanece a mesma sempre e em qualquer lugar, sem se alterar, enquanto mudam as nações e os tempos. De acordo com essa lei, viveram na justiça Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e todos os outros que Deus louvou por sua própria boca. Os ignorantes, porém, que julgam conforme a sabedoria humana, os consideram injustos e medem os costumes de todos os homens de todos os tempos segundo pontos de vista de seus modos pessoais de agir. Raciocinam como alguém que não conhece as estruturas de uma armadura e a que membro do corpo cada peça se adapta, e tenta cobrir a cabeça com a couraça e guarnecer os pés com o capacete, e se queixa de que as peças não se adaptam a ele convenientemente. Ou como se num dia, cuja tarde fosse declarada feriado, alguém se irritasse por não lhe ser permitido expor mercadorias à venda, o que lhe fora permitido pela manhã. Ou como se na mesma casa alguém visse um escravo manejando objetos que ao copeiro é proibido tocar, ou fazer atrás de uma estrebaria o que não é permitido fazer à mesa, e se indignasse porque, em se tratando de uma só habitação e de uma só família, não tivessem todos as mesmas atribuições em toda parte. Assim fazem aqueles que se irritam ao ouvir dizer que noutros tempos se permitia aos justos o que agora lhes é vedado, e que Deus deu ordens diversas segundo as circunstâncias de tempo, estando todos sujeitos à mesma justiça. Esses tais não veem como, com a mesma pessoa, no mesmo dia, na mesma casa, o que convém a um membro não convém a outro. O que há pouco era permitido, já não é agora. Certos atos que eram lícitos e até prescritos aqui, agora são lá proibidos e até punidos. Por acaso a justiça é desigual e imutável? Não, os tempos que ela preside não caminham da mesma forma, e justamente por isso se denominam tempos. Os homens, cuja vida terrena é breve, são incapazes de harmonizar as razões válidas em séculos passados e de outros povos, que escapam à sua experiência, com os dados que a própria experiência lhes fornece. No entanto, facilmente podem ver o que convém a tal membro, a tal hora do dia, a tal lugar ou pessoa, no mesmo corpo, no mesmo dia, na mesma casa. No primeiro caso chocam-se, mas no segundo submetem-se. Eu não conhecia, não percebia todas essas coisas. De todos os lados feriam-me os olhos e eu não via. Por exemplo, quando fazia versos,
Sabia bem que não me era permitido fazê-los de qualquer forma, mas devia colocar em cada verso o pé adequado à metrificação, e não podia colocar sempre o mesmo pé no mesmo verso. A própria arte de versejar não seguia princípios diversos em diferentes pontos, mas consistia num conjunto unitário. Não percebia que a justiça a que os homens santos e retos se sujeitavam constituía também um sistema unitário de preceitos muito nobres e sublimes, imutável no essencial. Não os impõe todos simultaneamente, mas segundo as circunstâncias e as pessoas. E na minha cegueira censurava os piedosos patriarcas, não só porque usavam o presente conforme as ordens e inspiração de Deus, mas também porque haviam preanunciado o futuro, segundo as revelações que Deus lhes fizera. Capítulo 8. Fundamentos naturais da moral. Existirá tempo ou lugar em que seja injusto amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo? Por isso, os crimes contra a natureza, como os de Sodoma, devem ser sempre e em toda parte condenados e punidos. Mesmo que todos os homens os cometessem, todos estariam incluídos na mesma condenação, em virtude da lei divina, que não criou os homens para que fizessem tal uso de si mesmos. É de fato uma violação do vínculo que deve subsistir entre Deus e nós, o profanar, pelas paixões depravadas, a própria natureza de que Ele é o autor. Os atos imorais, contrários aos costumes humanos, devem ser evitados por causa desses mesmos costumes, variáveis conforme os tempos, a fim de que não seja violado pelo capricho de quem quer que seja, cidadão ou estrangeiro, o pacto estabelecido pelo costume ou pela lei de uma cidade ou nação. De fato, é um disparate a discordância de qualquer parte com o todo. Todavia, quando o próprio Deus dá alguma ordem contra os costumes ou contra as convenções de determinado lugar, é preciso praticá-la, ainda mesmo que tal preceito jamais aí tenha sido observado. É preciso restabelecê-lo, no caso de ter sido suspenso, e instituí-lo se ainda não o foi. De fato, é permitido a um rei ordenar na cidade em que reina, algo que jamais tenha sido antes ordenado por ele próprio ou por outros. E obedecer a tal ordem não significa ir contra as convenções da cidade. Ao contrário, assim seria o fato de não obedecer, pois o pacto fundamental de toda a sociedade humana é de fato a obediência ao próprio rei. Muito mais então se deve obedecer, sem hesitar, às ordens de Deus, rei de toda a criação. Tal como na sociedade humana, em que a autoridade maior precede a menor quanto à obediência de vida, assim Deus deve ser obedecido por todos. As mesmas considerações valem quanto aos crimes que implicam o desejo por vingança, como ocorre de prejudicar, seja pela violência ou seja pela injúria. Uns e outros procedem entre inimigos, ou pela cobrança de um bem alheio, como acontece com o ladrão que assalta o viajante, ou para evitar uma desgraça, como acontece ao que é temido, ou por inveja, como no caso do miserável em relação ao mais afortunado, ou deste que, bem-sucedido em alguma coisa, teme ser igualado, ou sofre porque já foi igualado, ou, finalmente, até mesmo e apenas pelo prazer que sente com o mal alheio, como acontece a quem assiste ao espetáculo dos gladiadores, ou a quem ri e zomba dos outros. São essas as principais fontes da iniquidade, que brotam das três paixões do poder, da curiosidade e da satisfação dos sentidos. Ora de uma só, ora de duas, ora das três simultaneamente. Vive-se então pecaminosamente contra os primeiros 3 e os outros 7 mandamentos, que são a lira de 10 cordas. O teu decálogo, ó Deus Altíssimo, cheio de doçura. Mas que ações pecaminosas podem atingir-te, ó Deus, se és incorruptível? Que delitos te ofendem, se é impossível fazer-te mal? Castigas as culpas que os homens cometem contra si mesmos, porque mesmo quando pecam contra ti,
fazem mal à sua própria alma, e a sua iniquidade se engana a si mesmo, destruindo e pervertendo a própria natureza que criaste e ordenaste, quer servindo-se imoderadamente das coisas lícitas, quer desejando ardentemente as ilícitas, mediante uso contrário à natureza. São culpáveis no seu íntimo, imprecando contra ti e recalcitrando contra o aguilhão. Ou quando, rompendo as barreiras da sociedade humana, se alegram audaciosamente com a formação de conciliábulos, ou com a criação de hostilidades, ao sabor de simpatias ou ressentimentos. Tudo isso acontece quando és abandonado, ó fonte da vida, o único e verdadeiro Criador e moderador do universo. Por orgulho individual, ama-se uma parte de ti, falsamente tomada pelo todo. E assim retornamos a ti com humilde piedade, e tu nos purificas dos maus hábitos, e te mostras indulgente para com quem se reconhece pecador, ouves os lamentos dos cativos, e nos libertas daqueles grilhões que nós mesmos preparamos, contanto que jamais nos ergamos contra ti em atitudes de falsa liberdade, cobiçosos de possuir mais, com o risco de tudo perder, dando mais preferência ao nosso bem particular do que a ti, que és o bem universal. Capítulo 9. É difícil julgar os homens. Mas ao lado de delitos, crimes e muitas outras iniquidades, há também as faltas daqueles que avançam no caminho do bem, censurados pelos que julgam retamente segundo as normas da perfeição e louvados pela esperança dos bons frutos que revelam, tal como a verdura dos campos anuncia a colheita. Há certos atos que se assemelham a pecados e crimes, contudo não o são, porque não ofendem nem a ti, Senhor nosso Deus, nem a sociedade humana. Tal é o caso de quem procura alcançar algum bem para usá-lo na vida em tempo oportuno, sem que se possa afirmar se é por desejo desregrado de possuir ou o caso da legítima autoridade, quando pune com o intuito de corrigir o culpado, e não se sabe se ela sentiu prazer em fazê-lo sofrer. Portanto, muitas ações que aos homens pareciam reprováveis, na realidade são aprovadas por ti, enquanto outras que os homens elogiam, tu as condenas. De fato, sucede muitas vezes que a aparência de um ato não corresponde à intenção de quem o pratica ou às circunstâncias desconhecidas no momento. Mas quando subitamente ordenas alguma ação inesperada e inusitada, mesmo que a tenhas proibido anteriormente, quem duvidará da obrigação de obedecer, ainda que não reveles na ocasião o motivo de tal imposição e que esta contraria as convenções de determinados indivíduos, visto que só é justa a sociedade humana que te obedece? Felizes os que compreendem tratar-se de preceitos teus, pois quem serve a ti ou faz o que é necessário no presente, ou preanuncia o que sucederá no futuro. Continua.